Convido você, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Nós temos falado sobre a igreja, recordando, cada uma das igrejas do Apocalipse tem a ver com modelos de igreja, fraquezas de igreja, pontos fortes de igreja, aquilo que Deus se agrada ou não se agrada na vida de uma igreja. Cada uma dessas igrejas tem a ver com parte da história ao longo do tempo, da caminhada. Agora, cada uma dessas igrejas tem a ver comigo e com você, porque a igreja é feita de pessoas, de indivíduos, de irmãos e irmãs. Então, pense nisso enquanto você recebe essa palavra da parte do Senhor nesta noite. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, que grande responsabilidade temos ao abrir a Tua palavra, anunciar os Teus desígnios, falar, ó Deus, de valores eternos, falar, ó Deus, de eternidade, enquanto estamos aqui num mundo ainda corrompido pelo pecado, um mundo ainda manchado, um mundo ainda onde nosso tempo, nossa correria, nosso dia a dia, Senhor, se volta para nós mesmos em muitas situações. E agora, Senhor, diante da Tua presença, permita-nos desligar das preocupações lá de fora, e que nossos ouvidos e mentes sejam cativos a Ti, enquanto pregamos, enquanto ouvimos, enquanto refletimos, que a Tua glória, a Tua bênção e a Tua unção seja sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Sardes era uma cidade situada no alto de uma colina, amuralhada, fortificada, imbatível. A cidade era protegida por montanhas íngremes ao lado, era protegida por precipícios, de forma que impossibilitava uma invasão dentro da cidade em guerra. No entanto, os habitantes, por causa disso, viviam confiantes e se gloriavam por nunca terem sido invadidos, nunca terem sido vencidos numa guerra. Acontece que no ano de 529 a.C., o exército persa cercou a cidade por 40 dias, ou melhor, por 14 dias, e durante esse tempo, os soldados de Sardes ficaram tranquilos, pensando eles não têm como entrar aqui. No entanto, numa noite, em uma única brecha, uma única trinca no muro, eles entraram, invadiram a cidade. Quando amanheceu o dia, a cidade já estava tomada pelo exército inimigo. Aí eles disseram: agora aprendemos a lição, nunca mais isso vai acontecer. Só que 311 anos depois, acontece a mesma coisa, a cidade novamente tomada, da mesma forma, e os membros da igreja de Sardes sabiam muito bem o que Jesus está dizendo nessa expressão do versículo 3, sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. A cidade foi reconstruída, e 200 anos depois, foi parcialmente destruída por um terremoto. Quando João escreveu o Apocalipse, Sardes era uma cidade
rica, mas moralmente degenerada, opulenta, mas sem identidade. Era uma cidade que já tinha medo entre o viver e o morrer. Por isso essa mensagem aos crentes de Sardes sobre ser revitalizado ou morrer. A igreja de Sardes tornou-se como a cidade. Não era uma igreja perseguida como as demais. Tinha fama, mas não tinha vida. Tinha obras, mas não tinha integridade. A igreja está numa bifurcação quando recebe essas palavras de Deus. Está entre o reavivamento e o sepultamento. Precisava então fazer a escolha. Nós precisamos, para entender que precisamos constantemente ao longo da vida, constantemente ao longo da caminhada de igreja, fazer escolhas como estas. E podemos fazer algumas perguntas para o texto. A primeira delas é: quando precisamos de um avivamento? Quando há crentes com aparência de vivos, mas mortos espiritualmente. Versículo 1: tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja desfrutava de reputação na cidade, não havia uma falsa doutrina minando a igreja não sofria os ataques externos, não havia cristãos de Sardes sendo mortos ou perseguidos ou aprisionados. Portanto, aparência de vida, aparência de vigor, mas internamente morta. A reputação diante dos homens nem sempre significa vida aos olhos de Deus. É possível que alguém tenha todos os sinais externos de vida espiritual, mas por dentro esteja morto espiritualmente. Também, quando precisamos de um avivamento, é quando há crentes na UTI espiritual. Não morreram, mas estão quase morrendo. E o texto diz: consolida o resto que estava para morrer. Em Sardes havia cristãos mortos espiritualmente e havia cristãos que estavam quase morrendo espiritualmente, cristãos doentes espirituais. O estado de enfermidade espiritual da igreja era esse: indiferença, e a indiferença adoece a igreja. O conformismo adoenta os crentes. A frieza espiritual deixa os cristãos acamados espiritualmente. Quando precisamos de um avivamento espiritual, é quando há obras, mas sem integridade. Versículo 2: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A palavra obras, aqui kopos no grego, quer dizer trabalho das pessoas, o trabalho de equipe, o trabalho dos ministérios, as atividades da igreja, os feitos da igreja. E tudo isso é visível na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade. Mas existe a integralidade ou a integridade, que isso é invisível, são valores que não conseguimos avaliar, não conseguimos mensurar. Por exemplo, a verdade, a lealdade, o amor, a empatia, a comunhão com Deus, a santidade com a qual você oferece o seu trabalho a Deus. Há possibilidades de alguém trabalhar, colher a admiração dos homens, mas Deus dizer: não são íntegras as suas obras. São esses sinais de que uma igreja precisa de revitalização, de reavivamento espiritual. Então a primeira pergunta: quando precisamos de um avivamento? A segunda pergunta: o que podemos fazer por um avivamento? O texto aponta 3 imperativos, 3 ordens de Jesus à igreja de Sardes. O primeiro imperativo: seja vigilante. Versículo 2 ali: ser vigilante. Vigilantes, porque o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Por isso a expressão: virei como ladrão de noite. Jesus dizendo para a igreja: vigia, porque a qualquer momento eu virei, a qualquer momento o juízo, a qualquer momento a tirada, a qualquer momento o arrebatamento poderá acontecer. Billy Graham, que dizia isso: viva como se fosse o último dia, o dia do arrebatamento, porque um dia será mesmo. Seja vigilante, mantenha azeite na lamparina,
porque o dia do Senhor vai nos pegar de surpresa e todos nós queremos nos encontrar com Ele. Eu e você queremos estar lá. Para isso, vigilância. O próprio Senhor Jesus disse: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 44. O segundo imperativo, volte à palavra. Versículo 3, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Esta igreja de Sardes nasce durante a era apostólica. É provável que durante um curto espaço de tempo o apóstolo Paulo foi pastor em Sardes. É provável que num curto espaço de tempo João também esteve pastoreando à frente da igreja de Sardes. Por isso uma igreja bem ensinada, por isso uma igreja bem alicerçada na palavra. Passou a era apostólica, veio um pastor chamado Melitão, bispo Melito, que era considerado um homem íntegro na palavra, ensinava com maestria, pregava, tinha oratória, mas tinha zelo, vida de oração, de temor de Deus. Contam os historiadores que mesmo num tempo de difícil escrita, sem WhatsApp, sem xerocadora, sem e-mails, os crentes da igreja ajudavam para que algumas mensagens ou trechos de pregações fossem escritas e fossem levados a irmãos que estavam distantes, igrejas de outras redondezas, para que a palavra chegasse, para que a pregação chegasse a outros lugares. Mas chega um tempo que essa igreja esquece daquilo que ela ouviu, esquece daquilo que lhe foi ministrado. A igreja foi ricamente nutrida pela palavra, mas agora precisa ser relembrada do que ouviu e do que recebeu. Isso nos faz ficar alertas. Jesus dizendo: lembre-se das suas raízes. Nós vivemos em tempos, mais do que nunca, que temos que nos lembrar de muitas coisas que fizeram parte dos nossos fundamentos da fé cristã. A igreja evangélica desse século precisa saber discernir, dissecar o que é a palavra de Deus num tempo de futilidades, um tempo em que se canta mais autoajuda do que adoração, num tempo em que se ouve mais pregações de prosperidade ou triunfalismo do que evangelho sendo pregado, anunciado. Crentes que não leem a Bíblia, ou quando leem, só leem partes que lhe interessam. Ou então, crentes que não oram, e quando oram, só oram por resoluções pessoais, o meu problema, a minha individualidade, a minha situação, e pronto. Alguns pregadores dizem o seguinte: nós estamos vivendo a pior época do cristianismo, de um cristianismo mais raso, um cristianismo mais fragilizado que jamais vivemos. É tempo de trazer a lembrança, é tempo de trazer de volta o evangelho, os sustentáculos da fé, as doutrinas bíblicas, as verdades inegociáveis da fé. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, diz o texto. Quando fazemos isso, um avivamento vem. Aliás, deixa-me te dizer uma coisa: todos os avivamentos da história, todos, sem exceções, que foram verdadeiros avivamentos, começavam com oração e leitura bíblica, oração e amor à palavra de Deus, oração e pregação expositiva da Bíblia, oração e estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca esteve ausente, tão ausente como está hoje, e poderia estar tão presente com tantos recursos que nós temos. Um pastor, recentemente, falando com seu rebanho, perguntou: quantos aqui já leram a Bíblia capa a capa, inteira? Foram poucas mãos que se levantaram. E depois ele pergunta: quantos leram pelo menos o Novo Testamento? Alguns pouquinhos levantaram a mão.
E depois ele pergunta quantos leram um livro da Bíblia no ano passado inteiro, assim. Poucos levantaram a mão. Eu não vou fazer essa pergunta. Terceiro imperativo, para que venha o avivamento, valorize a santidade. Versículo 4. Tens contanto poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Na igreja de Sardes havia muitas pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus, mesmo estando na igreja. E Jesus os chama de mortos, aparência de vida, mas mortos. Mas existem aqueles que estavam lá, nem estavam na UTI espiritual, estavam bons, firmes, saudáveis, e nem tampouco mortos. Eram os que permaneciam, que perseveravam. A expressão vestes sujas tem a ver com o pecado, uma vida de pecado, uma caminhada de pecado. Quando a Bíblia nos fala de vestes alvejadas, está falando de santidade. Então, na igreja de Sardes, a Bíblia diz: tens, portanto, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Com esses imperativos, Jesus mostra o caminho para um reavivamento numa igreja que está morrendo. A vigilância, a palavra e a santidade. Repita comigo: a vigilância, a palavra e a santidade. Isso nós podemos buscar, e quando buscamos, o avivamento vem. Aleluia! Quando buscamos, Deus opera, Deus age no meio do seu povo. A terceira pergunta que podemos fazer a este texto é: quem pode reavivar a igreja? Não há uma chave que possamos ligar e dizer: de hoje em diante nossa igreja vai ter este estereótipo, a igreja vai ser assim, nós vamos ter este resultado ou aquele outro. Não. Ao longo da história, Jesus foi o único agente do reavivamento espiritual. Primeira razão, porque Ele conhece a sua igreja. Versículo 1: conheço as tuas obras. Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe melhor sobre nós do que nós mesmos. Ele sonda o nosso coração, nosso passado. Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece as nossas inseguranças. Ele conhece. E porque Ele conhece, Ele está no controle de todas as coisas. Buscar a Jesus. Ele é o agente que traz o avivamento sobre a vida da igreja. Segunda razão, porque Ele mantém a liderança da sua igreja. Quando no versículo 1 diz: aquele que tem as 7 estrelas. Lembre do que eu preguei lá sobre a igreja de Éfeso. Quando ele diz: eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. E aí, indo para o capítulo 1, nós encontramos esse simbolismo. As 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas do Apocalipse. Portanto, a liderança da igreja, Ele mantém, está nas mãos do Senhor. Terceira razão, porque Ele tem a amplitude do Espírito Santo. Ainda no versículo 1, você encontra isso. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A igreja militante, nós, a igreja terrena, corremos o risco de ter um pouco mais do Espírito Santo, um pouco menos do Espírito Santo. Corremos o risco de esta imersão do Espírito Santo, do crente, variar, oscilar. Por exemplo, podemos ter parcialmente o Espírito Santo. É por isso que Paulo nos exorta em Efésios, dizendo: enchei-vos do Espírito. Podemos apagar o Espírito. Por isso o apóstolo Paulo também exorta lá em Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Em outras palavras, não apagueis o Espírito Santo, porque corremos o risco de apagar. Mas Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. Ele tem toda a quantidade necessária do Espírito Santo, a plenitude. Quando se fala de 7 Espíritos de Deus, escute isso: o número 7 não é numérico, não é linear, não é literal. É um número que indica o completo. Então,
como se o texto estivesse dizendo, Jesus é completo do Espírito Santo. É a linguagem dizendo que Jesus tem todo o Espírito Santo, é completo no Espírito, é pleno no Espírito. É Ele que envia o Espírito Santo sobre a igreja, é Ele que sopra sobre o louvor, a adoração, e ela é recebida diante do altar de Deus. É Ele que expede chamas de fogo sobre a pregação e ela entra nos corações. É o Senhor que traz frutos ao evangelismo e as pessoas se rendem. É o Senhor que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele, é o Senhor Jesus. E quando você e eu entendemos que é o Senhor que manda o avivamento, nós nos rendemos diante do Senhor Jesus, e aí nós vamos orar, e vamos dobrar os joelhos, e vamos clamar, e vamos buscar a Jesus, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja. Ele faz isso. Quarta e última pergunta: quais as bênçãos que uma igreja que se reavivou terá? São 3 bênçãos. Veja comigo no versículo 5. A primeira bênção: vestiduras brancas. Pois bem, se nos versículos anteriores a vestidura branca era sinal de santidade, o viver aqui na terra com vestiduras espirituais brancas, sinal de santidade, no céu é sinal de festividade, de celebração, é sinal de felicidade. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Nós vamos viver pela eternidade em festa com Jesus. Vale a pena buscar o reavivamento espiritual aqui para dizer: eu quero viver lá com as vestiduras brancas. A segunda bênção é a vida eterna. Ainda no versículo 5, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Todas as importantes cidades do Império Romano, inclusive na Ásia Menor, inclusive em Sardes, tinham um livro, cada uma delas tinha um livro chamado Livro dos Vivos. Era como se fosse um cartório. Nascia uma pessoa, era anotado o seu nome ali no Livro dos Vivos. Se essa pessoa morria, seu nome era riscado. Alguém poderia olhar, saber que aquele nome já esteve ali, mas estaria riscado. Aquele risco, ou então aquela tentativa de apagar, era a ideia de que aquela pessoa já foi a óbito. E quando a igreja é renovada em Cristo, quando a igreja é reavivada, a Bíblia diz: ela tem vida eterna. Eu e você não teremos jamais o nosso nome apagado no livro da vida. Aleluia. Terceira bênção: reconhecimento no céu. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando os cristãos em Sardes ouviram essas palavras de Jesus, eles já sabiam o que isso significava. Significava o seguinte: havia um costume no Império Romano de que, se num evento especial, seja na política ou seja na sociedade, alguém era citado, o nome de alguém era citado, isto era uma honra para aquela família, isso era uma honra para aquela pessoa, isso era uma honra que ele levaria para o resto da sua vida. Meu nome foi citado pelo império, mas quando estivermos no céu, aleluia, a Bíblia diz, Jesus dizendo: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando você serve a Deus com integridade, quando eu e você servimos ao Senhor, quando em meio à perspectiva de morte espiritual, buscamos vida, a bênção é essa: Jesus confessando o nosso nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Jesus olha para os crentes de Sardes e faz um diagnóstico. Na sua graça Ele oferece nova vida, Ele oferece reavivamento,
Ele oferece revitalização para essa igreja. Nossa reflexão hoje é como Jesus está vendo a mim, vivo ou morto, ou na UTI perto de morrer, espiritualmente. Como Jesus está vendo a igreja no Brasil, a igreja evangélica no Brasil. Como Jesus tem visto o movimento evangélico no mundo ultimamente. Como ele vê a igreja nossa, a IPI de Chapadão do Sul. Precisamos pedir graça de Deus e dizer: Senhor, ao mínimo sinal de morte, reaviva-nos e renova-nos. Aleluia. Quero encerrar contando sobre determinado pastor que assumiu o pastorado há décadas atrás frente a uma igreja no estado de Oklahoma, Estados Unidos da América. A igreja vinha há um tempo considerável negligenciando a palavra, os irmãos se omitindo na oração, relaxando no testemunho cristão e muitos esfriando e deixando a igreja. Pastor, um homem de Deus, pronto a um trabalho de revitalização, pronto a enfrentar. Mas ele, durante o tempo, durante os anos que foi passando ali, não foi encontrando as soluções. Após um tempo de oração, de tristeza, de preocupações, ele convocou a igreja dizendo: irmãos, no domingo próximo vamos fazer a cerimônia fúnebre da igreja. Vamos sepultar a igreja. E o culto começou, os curiosos vieram, os membros que estavam afastados vieram, naturalmente, pelo tipo de convite que receberam. E quando chegaram no culto, havia um caixão na frente do púlpito. O culto começou, a palavra foi pregada, o clima era de curiosidade e temor. Ao final, ele disse: quero chamar os irmãos para nós nos despedirmos da igreja agora. A igreja está aí dentro. Abriu a tampa do caixão e falou: agora um por um, pode vir fazer a sua despedida e voltar ao seu banco. E as pessoas vinham, curiosamente, olhavam e se retiravam, se ajoelhavam, começavam a chorar, a clamar a Deus. Não havia um corpo ali, havia um espelho. Cada um que chegava se via, enxergava a si mesmo. Quando há morte espiritual na igreja, ela está entre nós também. Nós, eu estou junto. Quando há vitalidade, eu estou junto também, você está junto. Quando Deus está operando, a gente está junto também. É membro da igreja, é gente da igreja, indivíduos que estão. Quando há compromisso com Deus, a gente se olha ali, a gente se vê. Compromisso, estou junto, Deus. Todos nós queremos a igreja viva, amém? Todos nós queremos renovo espiritual.